Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e esse é o nosso podcast, o Casamento e Comportamento. A minha sala de visitas, onde eu recebo convidados muito especiais, repletos de conteúdo para falar sobre casamento e também comportamento. E hoje o meu convidado é jornalista, palestrante e escreveu o livro Não Mate Seu Colega de Trabalho. Um guia prático para conviver com gente insuportável sem ser preso. Seja bem-vindo, Aldrão Matoso. Como você está? Muito obrigado, Silvia. Estou ótimo. Estou muito feliz de estar aqui no teu podcast, poder participar, falar um pouquinho sobre comportamento, nesse caso também no ambiente corporativo, e ajudar as pessoas a não matarem o coleguinha, né? A não matarem o coleguinha, mesmo que às vezes a gente tem vontade. Né? Mentalmente pode. Mentalmente pode. Já ajuda. Né? Ajuda. Porque mentalmente o Código Penal Brasileiro, artigo 121, não pune quando é mental. Tá, certo? só físico, só que, real. Se colocar em prática aí, vamos ter problemas. Porque o Código Penal não tem senso de humor, né? Nem um pouco, por sinal. Apesar que a gente tem assistido coisas em relação à lei que parecem piada, né? Mas verdade, fato. A gente não tem... Fato. Não, eles não têm senso de humor. Adrian, conta um pouquinho da tua trajetória até você chegar no livro, toda a tua trajetória profissional. Certo. Silvia, eu estou há 28 anos trabalhando diretamente com muita gente. Trabalhando em empresa pequena, trabalhando como balconista de loja, como garçom e como secretário de educação de São José dos Pinhais, por exemplo, com 4.500 colaboradores sob minha responsabilidade. Bastante gente. Bastante gente. Deu o microfone? Deu. A maioria absoluta de mulheres. Uau, né? Para ficar mais divertido. Para ficar mais divertido ainda. E convivi com muita gente maravilhosa, com muita gente que marcou a minha vida positivamente. Mas ainda não escrevi um livro para eles. Preferi escrever um livro para aquelas pessoas desagradáveis que fizeram de tudo e muitas vezes conseguiram tornar meus dias insuportáveis. E esse livro aqui, ele é para elas. É uma homenagem que eu faço às pessoas que, na verdade, não merecem homenagem nenhuma. Uau! Né? E elas estão, se não nominalmente citadas aí, elas estão mentalmente muito bem nomeadas nesse livro. Mentalmente você sabe o nome de cada um. Perfeitamente. De cada um delas. Nome, de cada uma delas. E algumas sei até a matrícula. Opa! E você já esteve à beira de ser preso ou não? Eu preciso parar para refletir sobre isso. 1 segundo foi suficiente. Não. Não, mas eu confesso para você que muitas situações no ambiente corporativo, eles ficam muito perto de tirar a gente do sério, por exemplo. Por exemplo? Né? Por exemplo, a gente convive com pessoas, principalmente com colegas de trabalho passivo-agressivos. Quando a gente identifica o tipo de comportamento, da personalidade do colega de trabalho, se torna mais fácil a convivência. Por exemplo, se eu trabalho contigo e você ficou de me mandar um documento ou terminar uma planilha e você não me mandou no prazo, eu mando um e-mail gentil para você, dizendo: prezada Silvia, espero te encontrar bem. E começa assim, né? Aí, aquele e-mail que você ficou de me mandar, você não me mandou, tal. Eu continuo aguardando. Pá, aí tudo bem. Mas eu mando cópia pro chefe. Isso é passivo-agressivo. Entendi. Entendeu? Eu tô sendo na tua frente, entre aspas, muito gentil com você, mas tô te ferrando porque tô mandando cópia pro chefe. E quando você identifica esse tipo de pessoa, é necessário, você identificando, você passar a tratar diferente. Você saber até onde pode ir. Você vai encontrar amigos no ambiente corporativo que se você convidar para pular de paraquedas, sem paraquedas, ele vai junto com você. Uhum. É parceiro mesmo. Mas a maioria não é assim, infelizmente. Já me perguntaram, a analogia que eu faço no livro é que o ambiente corporativo é como uma guerra. Se ela não é muito pesada, o termo guerra. Eu falo, para algumas empresas, ela talvez seja muito pesada, mas para outras empresas é um termo até leve. Né? Tamanho a dificuldade de relacionamento que existe entre colaboradores. E é muito importante dizer, tem um lado sério por trás do livro, evidente que tem. Né? Nós temos no Brasil, segundo Pesquisa Nacional de Saúde recente, cerca de 16 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. É bastante Isso gente. É muita gente. E é gente real. É gente que está no convívio, não é apenas número, não é estatística. São pessoas reais, né, do nosso convívio que estão... Muitas vezes nós podemos também estar nesse quadro. Outra pesquisa, de 70% das pessoas se dizem estressadas no ambiente do trabalho. E os mesmos 70% dizem que isso afeta negativamente a produtividade. Então, cuidar também do mental das pessoas no ambiente de trabalho deveria ser uma das prioridades das empresas. E como é que se faz isso? Tratando o ser humano como ser humano. Entendendo que cada um tem seus dias bons, tem seus dias difíceis, às vezes não vem para o trabalho legal, e não adianta.
chegar e dizer, no trabalho é uma coisa, a vida pessoal é outra. Não é. O ser humano é um só. Um só, somos né? Nós somos um, continuidade. Né? Então, felizes e prósperas são as empresas que acreditam nisso, que cuidam disso, que olham para o servidor ou para o colaborador dessa forma, dando um pouquinho de atenção para ele também, se preocupando um pouquinho mais com o ser humano que está ali exercendo aquela atividade. Adriano, mas você concorda também que, por exemplo, todos nós somos passivo-agressivos em algum momento? E o ser humano não é só bom, né? E também, acho que também não é só ruim. É que às vezes tem gente que está mais lá na ponta do ruinzinho, né? E tem outro que está mais na ponta do bonzinho. Então, na vida corporativa, e até por uma questão de sobrevivência do trabalho, da sua posição dentro de uma empresa, não é necessário também esse lado bom e esse lado ruim, esse passivo e agressivo coexistir na mesma pessoa? Acho que são dois pontos distintos. Tá. Mas eu achei muito interessante a tua pergunta. Veja só, diz que nós temos 2 lobos, um em cada ladinho da gente. Qual é o mais forte? Aquele que a gente mais alimentar. Se a gente ficar alimentando sempre o lobo do mal, claro que a gente vai aflorar um pouquinho mais de maldade na gente. Se fizer isso com o lobo do bem, a consequência natural é que o bem prevaleça nas nossas ações. Eu acredito assim, no ambiente de corporativo você tem que tentar ser ético, né? Sobremaneira tentar ser ético, mas estar esperto para o que está acontecendo em volta. Agora, a partir do momento que aí eu uso assim, não, eu sou legal, mas eu sacaneio o meu amigo. Aí já tem um capítulo sobre apelidos. Qual que é? Né? Lá no começo. Qual que é o capítulo? Lá no comecinho, sobre apelidos. E aí você vai falar assim, o meu apelido fulano é Aladim, porque ele é legal, mas vive puxando o tapete dos outros, né? Então, viver puxando o tapete dos outros não é algo legal. Não dá pra gente normalizar isso, né? Dizer, olha, gente, eu sou um cara legal, bacana, mas eu dou minhas puxadinhas de tapete, eu sacaneio o meu colega. Não, isso não é ético, né? Não é esperado, né? O que também, se a gente entrar num ambiente corporativo querendo ser um ser de luz, vai sofrer muito com isso também, porque o ambiente corporativo não está pronto para isso. Não é um ambiente para você ser o ser de luz, né? Existem outros ambientes que é onde você é recomendado que você seja o ser de luz. E não é no definitivamente trabalho. Não é no trabalho. Não é no trabalho. Você tem razão. Audrey, você colocou ali essa questão da questão que as pessoas se sentem impressionadas, né? A tensão e tudo mais. Não faz parte do ambiente do trabalho a pressão, a tensão, essa, né? Porque não consigo imaginar, eu trabalho, você trabalha. Eu também, todo mundo tem seus desafios no trabalho, todos nós temos as nossas pressões, as coisas que acontecem. Você não tem a sensação, às vezes, que essa geração que está vindo agora é muito, muito, muito fraca ou muito... Acho que não é essa palavra que eu quero colocar. Mas, assim, eu vim de uma geração de corporativo que eu não tinha esses pontos. Não estava na descrição do meu job... Isso daí. E hoje parece que só se tem isso, nada pode ser dito, nada pode ser cobrado, nada pode ser falado, porque você não sabe entender os limites disso, né? Não sei se também... Você está corretíssima. Ou também é tudo novidade, a gente ainda está tateando o espaço. Porque eu vim de uma cultura corporativa, eu vim de uma grande multinacional, a segunda multinacional de alimentos no mundo. Esse discurso que eu ouço agora... Eu nunca ouvi na minha época, mas... E quantas vezes eu não fui chorar no banheiro de ser cobrada? Claro que às vezes também não... ultrapassando o limite. Uhum. Então, qual que é teu olhar sobre isso? Veja, essa tua análise eu acho perfeita. Tá? Veja só, minha formação, eu sou um tipo de gestor assim, que para eu manter uma equipe com todos motivados, entusiasmados, gerando resultado, como eu faço? Eu demito os que não são. Pronto. Eu sou prático nisso. Uhum. Mas eu preciso motivar o tempo todo. Cara, se quer um chefe, coach, que 7 horas da manhã até já teve feito flexões, correu 5 quilômetros, já fez gargarejo com água quente, enfim, sei lá. Tomou limão com sal. Tomou limão com sal. Não sou esse cara. Né? Eu vou querer resultado das condições de trabalho para que o resultado aconteça, mas vou querer resultado. Outro dia eu vivi uma experiência muito incrível, assim, que mostra bem essa diferença da nossa geração para essa geração que está aqui entrando agora no mercado de trabalho. Porque nós somos praticamente coetáneos, né? Veja, então a gente viveu uma realidade similar. Exato, olha só.
estava tomando café no shopping com a minha filha tem 18 anos, e na mesa do lado tinha um jovem e uma moça, que eu imagino que fosse a gerente dele, e ela explicando para ele que, com todo tato, que ele tinha que cumprir o horário, que ele não podia atrasar meia hora todos os dias. Isso é, para minha geração e para o meu universo de trabalho, isso é básico. Mas eu não precisaria negociar. É básico. E aquilo chamou a atenção. Eu falei, filha, vamos agora ficar escutando conversa. Ai, adoro né? também. E minha filha já se interessou também, tá. E aí o rapaz explicando, olha o detalhe, ele entrava meio-dia no trabalho. Tá. Não é que entrava às 7 ou às 6 e se atrasava, ele entrava meio-dia, mas chegava meio-dia e meio todo dia. E o discurso dele para ela foi no seguinte sentido, eu sou assim, esse é meu jeito. Eu não vou mudar pela empresa. Ou você me quer assim, ou você não me quer. Tá, eu achei um absurdo. Eu tinha vontade de falar assim, moça, se dá licença, troca o rapaz, tira da cadeira, chama outro que queira trabalhar. Eu sou prático dessa forma. Mas aí eu fico pensando também, quem será que está certo? Será que somos nós, a nossa forma de ver? Ou será que essa forma nova que está chegando aí? Como a gente vai saber quem está certo? Será que eles não estão certos? Mas a partir do momento também que daí a gente relativizar tudo, a gente não vai ter uma régua de... Porque é muito complicado para a sociedade, quando a gente fala de comportamento, você pelo menos não ter um direcional. Porque daí tudo pode... Isso para a nossa geração é perfeito. Mas o que vale numa empresa? Resultado. Se esse cara chega meio... Não estou defendendo ele, até porque eu já disse que é um perfil contrário ao que eu acredito. Tá. Mas se ele gera resultado chegando meia hora atrasado todo dia... muito mais do que um que chega e cumpre o horário direitinho e não gera resultado, a empresa tem que avaliar isso também. Então, eu hoje não sei dizer para você, não sei cravar, com a minha opinião, se a nossa geração estava certa ou se essa geração nova que está chegando aqui toda, você usou o termo sensível, toda delicada, enfim, diferente. É, diferente, né? Me dá até medo, né, de colocar na internet a gente tem receio de usar termos, né? De termos, eu não sei, mas a ideia é essa. Muito mais... Eu tenho o mesmo cuidado que você, né? Da gente não cometer, né? Porque é um universo muito diferente daquilo. Não que no meu universo antigo não tivesse extremos e que precisam ser ajustados, né? Dividentes. Né, passamos por situações muito, muito constrangedoras, mas também não tão solto ao ponto de que as coisas não aconteçam, acho eu, né? O equilíbrio, né? É o equilíbrio. Por isso que é muito difícil. Hoje você chega na empresa, tem lá um gestor com quase 30 anos da empresa, tem lá um sênior, e aí entram alguns novos que estão entrando, chegam ali da geração nova. Como a convivência vai ser fácil? Não vai ser fácil. Gap de tem um gap de gerações. E assim, a cadeira principal, mais confortável, com a melhor vista, vai ser do veterano, né? Pelo menos os que eu conheço, assim, a melhor sala é deles, a melhor cadeira é deles. Porque tem, né? Nem toda cadeira é gostosa no corporativo, né? Então, a melhor cadeira vai ser do veterano. Conheço alguns veteranos que não têm muita paciência com estagiários, porque não querem virar mentor. Mas isso pode ser também uma escolha, você não querer mentorar ninguém, né? Sim. Eu acho que também é uma escolha, porque mas tem uns que eu conheço que nem falam com estagiário. Não vou falar, senão vai virar, né? Tem gente que fala assim, a minha empresa tem... No meu setor trabalham 4 pessoas e 2 estagiários. Chegou nesse ponto como se estagiário não fosse pessoas, né? Mas, claro, evidente que são, né? Daí acho que são situações extremas, né? Porque, por exemplo, do caso que você está colocando dessa pessoa aqui que chegava meia hora e 30 minutos atrasados, e quem estava certo, quem estava errado. Eu acho que, claro, a gente pegou um recorte, né? A gente está pegando um recorte, o perigo dos recortes. Mas assim, eu tenho empresa, eu tenho funcionária. Se eu tenho uma funcionária que precisa mais dessa se entrar 30 minutos depois, não impacta na rotina da empresa, tá? E ela produz, eu acho ok, desde que isso é conversado antes. A sensação que eu tenho que quando a gente se depara com essas situações é que não foi conversado antes e que é uma descoberta. Porque a partir do momento que a gestora chega, vem aqui, olha, Aldrian, você não pode ficar chegando 30... Mas peraí, isso não foi conversado antes? O Aldrian também não trouxe para mim, olha, Silvia, eu sei que meu horário é meio-dia, mas... dentro da minha rotina, funciona melhor se eu entrar meio de 30, e daí eu compenso e fico até, sei lá, 7h30 da noite. Não é mais um problema de comunicação? Eu acho que isso se resolveria dessa forma. Porém, olha só,
não tem só esses dois personagens Não, tem dentro da 4 empresa. mil personagens. E o do lado, ele sempre vai estar mais de olho na flexibilização, na flexibilidade que se dá para esse do que para ele, né? Aí por que ele pode ou não? Né? Na nossa geração tinha regras. As regras da empresa são essa, horários são esses, ok. Agora, se não, eu 12:30, aí o outro 12:00, o outro, mas eu 11 horas. Eu acho que isso, numa empresa grande... Numa empresa né? grande, daí dá um problema. Mas se o funcionário já sabia que ele só conseguia chegar 12:30, por que ele também aceitou a... Mas no modo dele pensar, não... a empresa tinha que aceitar e entender como ele é, porque ele é assim. Talvez a psicóloga dele tenha dito para ele, né? Não, eu te aceito, você é assim, se aceite. E essa é uma tendência de mercado? É uma tendência, eu acredito que é uma tendência. Que é assim que vai ser. Que é assim que vai ser. A gente tem que saber lidar com isso. Desafiador. É, o comportamento cada vez mais desafiador. Mas também a empresa pode também tomar como opção demitir, que é um Veja direito só, da empresa, esse né? turnover que tem dessa moçada nova que está entrando, né? Entra e sai. Não ficam. Né? Tudo bem que não precisa ficar 30 anos na mesma empresa, 20 anos na mesma empresa, existir, né? Mas isso agora, daí, né? é muito rápido não também, consegue né? ficar um ano num lugar? Não, um ano, imagina. 6 meses, 3 meses e já troca, já busca algo melhor, não me senti bem, não é o que não me completa. É um desafio. Eu não sei se eu trago algumas verdades, que muitas coisas não vão completar a gente, mas vamos lá. É verdade, imagino. Desculpa, na sua empresa. Adrian, o segundo capítulo ali, você disse que as reuniões que podiam ser o e-mail viraram guerra prolongada. Vamos falar sobre isso? Vamos falar. Quantos e-mails na nossa vida? Olha, e até podemos tirar o e-mail por uma mensagem de WhatsApp também. Hoje em dia é mais simples ainda. Que poderia ter virado uma coisa rápida e vira uma guerra prolongada. Veja só, eu... como secretário de Educação de São José dos Pinhais, então fazia-se reuniões, né? E eram muito gostosas essas reuniões. Prefeito, vice-prefeito, prefeita, vice-prefeito e 22 secretários municipais. E cada um levava um diretor. Então ficava uma mesa grande, bonita. 40 pessoas em volta da mesa, por ali 2 horas de reunião. O que sair resolvido dali? Nada. Muito tempo. É um momento importante, tem toda uma... né? É válido, mas resolutividade não tem. No máximo, se faria o seguinte: toma assim, uma decisão antes, se reúne esse grupo todo e informa qual foi a decisão tomada. Só que daí é arbitrário. E como vai ser. Mas querer ali, por exemplo, colocar a palavra em aberto, não tem. É para um grande debate. E aí entram aqueles, né, que adoram assim, falar assim, se eu puder colaborar com esse raciocínio, aí vem com aquela lá, ou ele repete tudo, ou ele volta lá para o início, no começo era o verbo, né, trazendo tudo isso. O que eu oriento? Reunião acima de 45 minutos já era, não faz sentido. Concordo. Se você for chamado para uma reunião, você olha lá, quantas pessoas vão ter? 10, 12? Não. Tudo bem, se for, vá com o espírito de que você aproveitar aquele tempo talvez para fazer sua lista de compras, talvez para comprar alguma coisa, atualizar seu Instagram, né? Sempre, claro, com técnicas de que o chefe perceba que você creia que você está prestando atenção. Entendi, que você está presente. Você está presente, por exemplo, olhar assertivo para ele. Tá. Ele falando e você... Você vai postando e olhando. E ali, arroz. Colocando ali. Feijão. Aí você lembra, atum. Né? E vai atualizando isso e olhando para o chefe e concordando. Porque não vai ser produtivo. Eu conto que mais de 800 reuniões que eu participei poderiam ter sido um e-mail. E hoje o WhatsApp, como você falou, simplesmente deliberações. Né? Agora, há todo um charme em fazer reunião. Não há... Para o serviço público, então eles falam, você perde a tarde inteira para fazer uma reunião. Marca-se às 2 horas ou às 3 da tarde. Ninguém vai voltar para o setor mais depois disso, né? Ninguém vai voltar para o setor depois disso. Mas, então, reuniões chatas, reuniões prolongadas. Eu tenho um grande amigo, citei nominalmente ele no podcast outro dia, ele adorou, que é o mestre em sair de reuniões inúteis. Inclusive, ele é oriental, descendente de japoneses, e ele fala que é ele que está na capa do livro. Né? Ele é. Não é, Sun Tzu é chinês. Mas que, assim, é uma classe de você atender uma ligação onde é impossível você achar que é... Ele trabalhou comigo 4 anos, praticamente, diariamente. Eu não sabia dizer se era verdade ou se era mentira. Tamanha classe, a verdade que ele coloca naquele atendimento de ligação e se ele se retira. E, claro, evidente, não volta mais. Porque você sair da reunião e retornar, aí não, aí é pedir para sofrer mesmo, né? É pedir para sofrer. Então, conseguiu sair da reunião, some. Vai fazer qualquer outra coisa, vai para a Copa, vai preparar seu café, mas não volta para a reunião. Nunca volta para um lugar que você rezou para sair, né? Entendi. E se a reunião tá densa. E outra, reunião sem pauta. A gente vai fazer uma reunião para alinhar alguns pontos. Que ponto? Ninguém sabe que ponto vai ser alinhado.
Envia os pontos antes, fala o tema, o que vai ser, né? O que mais se decide na reunião é a data da próxima reunião. É isso. Sai-se da reunião aquela assim, né? O que foi decidido? Não foi decidido que na semana que vem temos outra reunião. Outra reunião para discutir. E isso vira um looping eterno de tempo, de perda de tempo, de perda de energia. E principalmente reuniões nos últimos horários, né? Do expediente. A reunião às 5 da tarde, 6 da tarde, não existe isso, né, gente? Reunião sexta-feira, depois do almoço, não existe mais. Tem empresas que ainda fazem isso. Mas você acha que mudou bastante a comunicação porque assim, virou um meme, né, nacional, a história das reuniões Sim. e tudo mais. Muitas empresas têm trabalhado para mudar essa cultura, né, de realmente marcar uma reunião de 1 hora que vai terminar em 40... Gente, ó, o nosso horário terminou, levanta, a pauta é essa, aquela, né? Também a gente tem vindo um movimento, né, de organização. Tem vindo. Eu vi outro dia uma entrevista no podcast do CEO da L'Oréal. Ele explicando, reuniões não passam de 45 minutos, com pauta pré-definida. Excelente. Resolveu antes, ok, encerrou a reunião, porque senão realmente entra no looping de reunião e as pessoas, algumas se sentem altamente produtivas participando de reunião, quando na verdade a gente brinca de fazer a lista de compras, mas se não está fazendo isso fisicamente, mentalmente está fazendo isso. Está com o pensamento em outro lugar. Né? Exato. E, Aldrian, você trata esses temas, né, com bom humor, mas trazendo falando de bom humor e do humor em si, qual que é o limite do humor dentro do ambiente corporativo? Quando que aquela leveza, aquele bom humor se torna um bullying, se torna algo que vai prejudicar a saúde, seja ela emocional ou mental, do outro colega, né? Uhum. Isso a gente tem que ter muito, porque senão o que acontece? Senão eu passo a usar vamos dizer assim, meu bom humor como uma espécie de escudo, que ele acaba virando, em vez de me proteger, acaba virando uma grande armadilha para mim. Uhum. Né? Quando eu vejo, eu já caí nessa armadilha que eu mesmo criei em forma de escudo. Então, eu digo assim, a pessoa levar com leveza. Por exemplo, se alguém chega na tua mesa e quer falar com você e passar, alguém que está no mesmo nível hierárquico que você, uhum, ou superior, coloca as 2 mãos na tua mesa para falar com você sentado, ou bate a caneta na tua mesa, você percebe claramente pela expressão corporal que aquilo ali não é normal. Uhum. Né? Você tem como lidar com isso. Você pensar, ele está tentando me coagir, mas eu não vou entrar nessa. Beleza. Tem alguns monges que conseguem fazer isso. Né? A maioria das pessoas não. Não. Outra é você pensar, você ser clara com a pessoa. Falar assim, olha, você está sendo um pouco duro comigo, né? Impor limites. Você está sendo um pouco duro comigo, daqui para frente eu preferia que você não avançasse. Né? Isso costuma terminar onde? No RH. Né? Então, muitas pessoas se submetem, Silvia, a passar do limite, aceitando situações que depois não volta mais. Então, mas o bom humor, ele ajuda como escudo. É preciso não deixar que o bom humor, essa história de eu sou leve, sofrendo pressão, sofrendo assédio moral muitas vezes e levando tudo na brincadeira. Né? Isso vai de cada um. O limite de cada um é diferente. O limite de cada um é diferente, e eu sempre falo que as pessoas também não têm bola de cristal, né? Você tem que dizer como você se sente e como... Exato. Né? E qual é o teu limite. Eu consigo tolerar até isso. Né? Eu consigo agir de tal forma até que você pode vir. Até pode vir. Olha, eu tenho, falando sobre bom humor, tem um artigo que eu gosto muito, que é o fronte astrológico. O que é um fronte astrológico? Eu sugiro que as pessoas procurem saber o signo do colega de trabalho. Eu adoro, gente. Eu não contrato lá no escritório se eu não souber o signo da pessoa. Você está à frente do seu tempo. Sou uma mulher, né? À frente Qual o seu do meu signo? tempo. Eu sou Peixes com ascendente em Leão e a minha Vênus é Áries. Tá. Então nós temos um perfil que ele tem uma sensibilidade. Tenho. Ele pode no dia seguinte mandar um áudio de 9 minutos se não gostou de algo. Ele tem o Leão, que ele traz que ele precisa ser reverenciado. Né? Se eu for dar um feedback para um Leão, eu tenho que dizer assim, você é o máximo, mas a gente pode melhorar nisso aqui. Exato, não chega só falando que vai melhorar. Não chega só dizendo que tem que melhorar nisso aqui. Que não vai dar certo. E a Ariana, esse teu lado Ariano é o apocalipse. Né? Se eu te der um feedback negativo... Não precisa deixar isso gravado. Se eu te der um feedback negativo, você vai querer saber na hora por quê, e se eu levantar um pouquinho a voz com vocês, vai levantar mais comigo. Né? Por exemplo, o Ariano é completamente diferente. Eu sou taurino.
Mas você é teimoso, Não, né? mas se eu você- posso ser o apocalipse pra te aguentar também. Mas se você chegar A pra minha mim... mãe é taurina, a gente fala que ela é a Miss do contra, a Miss Então. teimosia. A gente vai dar uma faixa pra ela. Eu não sou teimoso, é que as pessoas costumam ter uma opinião errada às vezes. Ao contrário, eu super Não, te mas veja entendo. só, se você vai me dar um feedback e você me traz um chocolate, pode dar o feedback que for. Você já... Eu vou estar focado no chocolate. Entendi. Vou estar degustando aquele chocolate, você pode dizer que eu preciso melhorar nisso, que eu fui bom nisso, aquilo tudo vai correr bem, né? Agora, Ariano não. Como que o Ariano vai chegar para você e te dar um feedback? Ele vai olhar para você, vai falar assim, tá ruim, refaz agora. De uma maneira, são Pronto. mais... Né? Agora, se pega, por exemplo, a minha esposa é capricorniana. Se eu dar um feedback para ela e eu não tiver toda uma argumentação perfeita para sustentar o meu feedback, eu vou dançar. Ela vai ganhar. Né? Até porque ela vai fazer de forma perfeita, como o ariano faz, como o capricorniano faz. Um sagitariano, você não adianta querer ter uma conversa séria de mais de 10 minutos sobre o assunto com o sagitariano. É volátil. Volátil. Ele já vai estar com a cabeça em outro lugar. Você falou, ele já tá em outro... Você chega para um aquariano e fala, você trouxe aquele relatório para mim? Ele vai falar, relatório? Que relatório? Né? Então, conhecer, de preferência, um mapa astral completo, como você eu falo, sempre tem que ser Mas uma... conhecer o signo é importantíssimo, viu? Eu falo assim, conhecer o signo, e para aqueles que não acreditam, né, nessa, que eu acho uma pena, quem não acredita, né, na astrologia, é conhecer as nuances daquela outra personalidade, né? Porque lá no escritório eu faço muito assim, Audrey, cada vez mais eu tento me disciplinar para tirar o melhor daquela pessoa, do que ela sabe fazer. Uhum. Ela sabe fazer tal coisa, ela é boa em cerimonial. Gente, entrega o cerimonial. Não é boa em planilha de Excel, não é boa nisso. Por que não deixa, então, esse serviço? Outra Perfeito. é mais organizada, a outra é mais... Cada uma tem uma habilidade, cada uma tem o seu talento, né? O problema é que, às vezes, a gente quer extrair do outro o que ele não tem para fazer. Agora, do signo, eu acho muito válido, porque eu tenho 2 librianas, né? Que me trazem calmaria, e eu tenho Mariana. Você tem Mariana também. Eu tenho a Mariana no escritório. E eu falo que ela vai ser a única ariana que eu vou trabalhar na vida. Vou me aposentar com ela. Mas não entra ariana nunca. De jeito nenhum. As librianas talvez tenham em algum momento uma dificuldade de tomar decisões. Não, total. Tem dia que eu penso pra tu falar um negócio, as duas ficam olhando pro nada, assim, pensando nas 15... Falando, pelo amor de Deus, é isso aqui. Mas vão te trazer a tranquilidade mas vão trazer a tranquilidade também, de alguém que tem um Áries muito, muito forte, um leão. Então, elas são calmaria pra mim, né? Ali tá... Viu? E se você der um feedback negativo pra uma pessoa do signo de peixes, ela vai aceitar numa boa, mas ela vai pra casa, ela vai chorar no banho escutando Maria Bethânia e vai mandar um áudio de 9 minutos no dia seguinte. Então, eu só preciso ver o meu lapso, aonde tá do meu mapa, porque eu tenho pavor de áudio. Então, Sorte de quem trabalha com você. Eu tenho pavor de áudio. Eu uso o Google Voice para traduzir tudo que eu falo, vai escrito. A única coisa... Agora, se você me mandar um áudio, vai ficar lá. Hoje já tem pode deixar em 2 vezes, né? Algumas pessoas gostariam de deixar em 5 vezes. Não, assim, tem umas que eu já quero apagar. Só como você é mais bonzinho do que eu, como os taurinos. São mais bonzinhos. E dentro desse universo, Alda, você acredita em amizade verdadeira no ambiente de trabalho? Acredito. Você acredita? Acredito mesmo. São poucas, né? São poucas. Nascem. Assim como no ambiente de trabalho, como na escola, como no colégio, na faculdade. É possível, sim, existir amizade verdadeira. Você acredita que isso se constrói no ambiente Acredito de trabalho? que constrói. Tem que ter reciprocidade. É aquela pessoa que você... Como eu uso bastante exemplos de Sun Tzu, né? Autor do livro Arte da Guerra, então eu falo muito sobre guerra. São pessoas com as quais você pode contar que se você avançar, se for para frente, ela não vai te atirar nas costas. Porque a maioria, infelizmente, né? Se você se destacar, for à frente, o que está atrás, teoricamente, para proteger, te dá um tiro nas costas. Entendi. Mas não, tem pessoas que realmente... Aí que tá a sabedoria de saber definir quem são essas pessoas. Cuidar dos falsos e tentar deixar que a energia fale, né? A nossa energia corporal, ela fala. Ela se sente bem perto de pessoas verdadeiras que te querem bem de fato. Dar atenção a essa sensibilidade também é importante. Eu acho que é muito importante, né? Muito importante. Tem pessoas que o santo não bate, não é assim que fala? E tem quando pessoas que o santo devia bater. Né? A vontade de pegar o santo e bater na pessoa com o santo. Né? A minha vontade. Mas esse é um aprendizado, também vem com a maturidade, né, Aldrian? Porque, assim, aprender a se ouvir, porque eu falo assim, sempre tá ali. Você que não quis ver. Todos os meus perrengues da vida. Acessável. Você acessa, tá ali.
Só que às vezes você, por teimosia, por infantilidade, não quer ouvir. Mas estava ali, o sinal estava ali. E quando não bate também, gente, não bate. Pronto, não fica tentando elaborar. Tem coisas que simplesmente não se encaixam. Não é? Perfeito. E olha só, a gente falou tanto em desafios e problemas, mas o que fazer? Né? Como fazer para lidar com esse tipo de gente? Primeira coisa que eu acredito é a gente cuidar do próprio ego, não deixar nosso ego ficar inflado demais. Manter o ego sob controle, né? Não achar que o mundo gira em volta da gente. Não gira? Não gira. Eu preciso te dizer isso, Leonina. Não gira. Mas enfim, não achar que tudo que acontece é por nossa causa, sabe? E não levar tudo tão a sério. Isso é muito importante. Eu acho que esse segundo é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que tudo é sobre a gente, né? Isso, não é tudo sobre a gente. As pessoas têm os seus problemas. Elas o chefe, muitas vezes, ele não tá legal também. É. Ele tá com problemas em casa, às vezes tá com problemas financeiros, problemas de saúde de alguém. Tudo isso a gente traz, né? E às vezes não, às vezes ele tá tudo certinho, mas ele é mala mesmo. É mala, só é Né? chato. Só é mala, né? Aí, fazer o quê? Personalidade também. Então, levar as coisas com mais leveza. E às vezes ele é mala pra gente, mas ele é muito legal pra uma outra pessoa. O que não deixa de dizer que pra mim não deixa de ser um mala. Mas é só pra você, porque depende pra outro. Mas pro outro, ninguém é ruim pra todo mundo. Não. E também ninguém é bom pra todo mundo. Não tem. Talvez a gente chegue a essa conclusão, né? Eu tive momentos, hoje com 50 anos, eu me considero muito mais tranquilo de conviver comigo. Né? Já fui muito fanático por trabalho, por cumprimento de meta, por alcançar resultado, por entregar resultado, entregar. Hoje, eu gostaria muito de ter essa visão que eu tenho hoje quando eu tinha 30 anos de idade. Mas é que quando a gente tem 30, a gente também está na fase de produzir. Também está na fase. Você está na sua intensidade. Então, acho que é uma energia natural daquele momento de vida. Porque se a gente tiver a energia agora dos 50, quando você tem 30 ou tem 20, você não consegue construir. Porque construir precisa de força. Eu vejo que eu fui extremamente cruel comigo mesmo. Durante muito tempo na minha vida profissional, sabe? Muito cruel, realmente. Hoje Mas, enfim, cheguei onde cheguei, posso escrever esse livro aqui. Mas por isso. Com tranquilidade, tem história para contar. Né? E nas palestras que eu faço, nas empresas, enfim, tem bastante histórias verdadeiras que realmente as pessoas se identificam, sabe? Então, o livro tem situações, se não todas, a pessoa vai se identificar. Por exemplo, felizmente não é o caso aqui, mas tem empresas que sofrem, muitas empresas que sofrem, que os funcionários sofrem por causa do mau uso do banheiro. Como assim? Banheiro mal localizado. Terrível. É o que você está pensando mesmo. Tanto que eu não ia colocar um capítulo sobre o banheiro. Mas aí, pesquisando, conversando com as empresas, a reclamação mais recorrente que eu tinha era sobre o mau uso do banheiro. Gente, que problema. Aí, como eu falo de guerra, tô falando de guerra aqui, então a gente tem aqui problemas com bombas químicas, bombas de alto potencial sonoro. Estou tentando ser o mais fino possível para tratar isso. Mas mau uso do banheiro. A pessoa usa o banheiro, interdita aquele banheiro. Alguns, na boa intenção, ainda tentam espirrar um sprayzinho de lavanda naquele banheiro. Verdade. Então eu dou até dicas de como conviver com isso, estando fora do banheiro, ou se você é a pessoa que está dentro do banheiro, que eu chamo da guerra dos azulejos, que está ali dentro, como você deve agir da melhor forma possível, inclusive procurar o banheiro mais indicado dentro da empresa. Porque se todo mundo age bem, a vida fica melhor para todo mundo. Fica mais, e é uma questão que todo mundo, todo dia. Então impacta todo mundo, todo dia. Tem gente, por exemplo, que não vai no banheiro em casa, só vai no banheiro na empresa. E qual a razão disso? É uma forma de você ter aquele momento remunerado. Entendi. Entendeu? Gente. Você tem aquele momento remunerado, que pode ficar ali meia hora tranquilamente usando seu celular, meia hora por dia, se contar isso no ano, um mês a menos de trabalho praticamente. E o cigarro? Você sabe que a gente tem um case no nosso prédio, que tem um colaborador que o meu trabalho me demanda eu ir e voltar várias vezes, né? Porque senão vão perguntar, então como que você tá vendo ele toda hora, entendi. Né? Para isso. Então assim, eu entro, eu saio, daí eu tenho uma reunião, daí tem que fazer alguma coisa. Então eu estou em movimento durante todo o meu tempo de trabalho. E eu vejo ele várias vezes na portaria fumando. E eu me pergunto que horas que ele trabalha, né? Porque ele só tá fora a todo momento. Ou ele produz tanto
que a empresa não se importa de todas essas ausências. Porque você concorda que só tem 2 opções nessa história? Sim, concordo Não plenamente. tem, porque se toda hora, se o trabalho dele é um trabalho de escritório, toda hora que eu passo, ele tá fumando, porque quando ele tá fumando, ele não tá trabalhando. É verdade. E o dia todo isso acontece. E tem um lugarzinho para fumar, né? Não, ele fuma na calçada, Então, na rua. Como secretário de Educação também, você falou isso, eu já me lembrei na hora, assim, de nomes de pessoas, e eu lembro das imagens, assim, de vários horários por dia, no mesmo cantinho lá, as mesmas pessoas fumando. Claro que isso interfere diretamente na produtividade, né? E se essa pessoa que fuma ainda gasta esse tempinho fumando várias vezes por dia, se ela for do banheiro, então... Nossa, todo que dia horas, na empresa? que horas que ela trabalhou? Não é? Tem um vídeo que eu gosto muito, eu uso na minha palestra, que é um funcionário indo embora tranquilo, assim, dizendo, eu depois de tomar 14 cafezinhos, fumar e ficar meia hora no banheiro, indo embora, pelo menos eu vim. Esse é o meme, né? É verdade. Pelo menos eu vim, né? Pelo menos eu vim. Pelo menos eu vim. Então, tem muito disso? Tem. Tá, e como as empresas agem com essas pessoas? Você deu esse exemplo. Se ele traz produtividade, eu estava no serviço público falando de servidor efetivo, então não tinha nada para fazer. Tá. Eu, ali naquele momento não tinha o que fazer. Mas uma empresa em que se o colaborador não gera resultado, não faz sentido. Não faz, pelo menos não faz sentido mantê-lo. Né? Exato. Agora, se ele fuma lá, fica lá 45 minutos por dia fumando, somando 3 de 15, mas ele trabalha, ele gera resultado, a empresa creio que ponha isso na balança. Vai pôr numa balança e tá valendo a pena. Não acredito que a empresa tolere isso se não tá tendo uma compensação. Até porque fica ruim para todo o restante da equipe, né? Sim, você contamina, né? Contamina. A equipe sempre vai estar de olho no chefe, no superior, como ele age, né? Em situações assim. Se aquele pode, eu também posso. Tá. E, Áudrea, eu tenho uma perguntinha aqui, que se você fosse ministro da paz do ambiente de trabalho, qual seria a sua primeira lei? Adorei essa pergunta. A minha primeira lei... qual que é a lei magna do negócio? Para a coisa funcionar, para a gente não matar ninguém. Pensamentos intrusivos aqui. Agora. A primeira lei, eu proibiria... A primeira lei que você pode falar. Que eu posso falar aqui. Eu proibiria... que os colaboradores, que os funcionários atendessem celular no Viva Voz. Eu proibiria isso. Nossa, é verdade. Eu acho isso sejam elas de negociações, porque tem um comercial que ele anda assim com o celular na mão. Ele anda assim. Esses dias eu estava ouvindo. Acha que está sozinho e você está participando da negociação dele, né? Eu estou participando. E eu fui no Café Cultura, que tem muita gente que trabalha ali remoto. Eu estava no Café Cultura, ele negociando, falando o nome da empresa, o nome das pessoas, eu do lado, interessada, porque eu já fiquei ouvindo, né, curiosa, e eu falei, gente, Deus me livre dessa pessoa trabalhar para mim, imagina, eu não sei quem está do lado. Exatamente. E veja só, hoje em dia muitas empresas têm o open space, né? Esse espaço aberto, ilhas, todo mundo junto. Se todo mundo ficar falando viva voz, é um absurdo. Aí se torna infernal. E o cara liga para a mãe, pedindo para ver se ela acha o cartão de crédito dele que ele esqueceu embaixo de tal lugar. Ele tá fazendo negociações, como você falou. Tá ligando para a empresa para reclamar de alguma coisa. Isso compartilhando com todo mundo, né? Todo mundo. O que resolve bem isso? Fones de ouvido. Fone de ouvido, adoro. Fone de ouvido. Bota fone de ouvido. Eu falo assim, no livro eu indico que ouça Cheia de Manias, do Raça Negra, porque é impossível você ficar irritado ouvindo aquilo, né? Eu acho que é um dengo naquela música que a gente consegue se acalmar bem, então fica a dica, tá? Mas o fonezinho de ouvido, uma cartazinho atrás da cadeira, dizendo assim, em reunião também vai te ajudar a que aquelas pessoas que têm o mínimo de noção te respeitem um pouco naquele momento que você está, né? E são pequenos sinais que a gente vai dando também, né? Em reunião. Colocou em reunião, tipo, não, na verdade, quer dizer, não enche o saco, nem que você não esteja em reunião. Põe em reunião. Né? Sempre. Uma dica importante: se você não tiver nada a fazer naquele momento, abre uma planilha qualquer. E deixa na tela. Deixa sempre uma planilha aberta. Né? Sério que tem um aplicativo, né, que faz isso? Olha né? só. Você clica, aparece uma planilha de Excel. Aqui eu falo sobre home office também, né? E agora surgiu essa que o Itaú mandou mais de 1.000 colaboradores embora porque ficava em home office sem clicar, né? Sem clicar. Se não estava clicando, estava fazendo o quê? Eu até vi um cara falando, não, mas é que ele estava analisando a tela. Mas desde que horas? Pelo amor de Deus, o cara ficava 3 horas por dia analisando a tela, o que tinha naquela tela. Era o que tinha naquela tela. Então agora vai fazer home office, clica, pessoal. Clica. Não esquece de clicar, né? Infelizmente. Aliás, o home office surgiu de maneira muito intensa na pandemia, né? Ficou. Hoje a gente vê algumas empresas
voltando, né? Recuando um pouco, mas não deixa de ser uma forma bem interessante também da gente ter a oportunidade, né, de organizar a casa, ter um bom fundo atrás. Tem. Mas eu não sou muito aos extremos na história do home office. A gente trabalha presencial, mas eu também incentivo que elas de vez em quando façam. Primeiro porque entendo que são responsáveis, né? Um grupo pequeno também, né? Responsáveis. E às vezes também dá uma aliviada, né? Se não ir todo dia. Sim, eu vejo no São Paulo, escritório, né? São Paulo, deslocamento, coisa. Então, São Paulo, mas com rodízio de carros, com home office em muitas empresas ainda é um caos. Imagine se botar todo mundo para ir para o escritório todo dia. Se deslocar e tudo mais. Então, assim, eu sou uma pessoa que produz muito quando tá de home office. Na verdade, eu não gosto de ter home office porque eu funciono melhor nas regras no escritório, deu o horário, eu quero ir para casa. Se eu estou em casa trabalhando, a sensação que eu tenho, não sensação, parece eu estou trabalhando full time, eu estou comendo, trabalhando, terminando. Então, eu particularmente não gosto. Mas eu incentivo porque acredito, uma mora mais longe, eu acho que dá um alívio mental, mas claro, né? Acreditando que o time tem a responsabilidade, que né, todo mundo confiando, tem amor. Né? Confiando, uma relação de confiança. Tem uma história assim, eu queria ter posto no livro, mas isso aconteceu depois do livro. O livro faz... Mas pode ter uma segunda edição? Não, pode, porque foi assim, eu visitei uma associação e o meu amigo é gerente lá, eu conversando com ele sobre o livro e ele, só um pouquinho. E ele fez aqui de uma forma muito natural, assim, só um pouquinho que eu vou só mostrar aqui, e falou assim, Loki aqui, que tá mulher, que não aguenta, cara, essa mulher, né? Viu? E com o microfone aberto. Na minha frente. Aquilo foi um case maravilhoso. Eu já tive. Nossa, eu já. Ai, meu Deus, eu tenho altos cases. Uma coisa que eu fiz muito e faço é falar e tá no mute o microfone, sabe? Depois tem que falar tudo de volta. Tudo bem. Esse é o meu. Esse tudo bem. Você fala demais. Agora, quando falar demais, ele fez na minha frente. Nossa, foi um case maravilhoso, assim. Eu agradeci tanto a ele por aquilo. Coitado, né? Porque como ele já tem histórico de ser assim, bocudo, então talvez... Ajudou. A pessoa releva um pouquinho, né? Tá Mas certo. foi ao vivo, assim, adorei ver aquilo. Porque não foi você, eu já passei por isso e é péssimo. Adriano, e para encerrar nosso bate-papo, qual que é o seu comporte-se? O meu comporte-se. Você já deu né? Que é use fone de ouvido. Use fone de ouvido. Que é o meu comporte-se também. Por favor, gente, usem fone de ouvido. Comportem-se. Sabe que tem eu falo muito sobre os barulhos, né? Sobre a guerra sonora no ambiente corporativo. Gente que respira alto, gente que mastiga, que pega maçã assim, parece que está em guerra, né? Que mastiga qualquer coisa, parece que está mastigando banana com água, assim, uma coisa horrível, né? Que as pessoas cuidem dos barulhos que fazem. Mas mais que isso ainda, eu vou dizer uma coisa, assim, meu comporte é, você está na empresa, você vai tomar um cafezinho e existe xicrinha, usa o pires também. Tá? Meu comporte é, usa o pires também, gente. Tá? Eu vi ali embaixo, enquanto eu te aguardava, uma porcelana tão bonita, né, com uma xicrinha assim, e eu pensei nisso naquele momento, falei, que lindo esse pires aqui, né? Eu tomei o cafezinho segurando o pires, acho a coisa mais linda, mais elegante, e eu poderia não ter usado, mas meu comporte é, use pires para tomar seu cafezinho. Então, para tomar o seu café, lembre-se, use o pires e comportem-se. Comportem-se. Muito bom, Aldrin, muito bom.